Professor, o áudio está baixo. Dá uma olhadinha aí, ô Biancardi. Tá, então dá uma olhadinha aí, talvez seja configurações, ok? Pessoal, deixa eu ver. Ó, estamos gravando, tá? Vamos lá. Sala, então é assim, olha. A matéria, ela é sequencial. A Rosângela chegou causando. Boa noite, galera. Estamos aí. Tá, vamos aí. Maior pique, tá? Pessoal, então vejam. Olha, para quem perdeu a aula de semana passada, a aula está gravada. Pessoal, você precisa entender prisão em flagrante. Todo mundo fala isso na sociedade, o que é prisão em flagrante, e nós estudamos semana passada as espécies de flagrante, e vocês, a partir de semana passada, já de uma forma reiterada, eu falei para vocês quais são as espécies de flagrantes legais, que está na lei, pessoal. Está lá do artigo 302 do Código de Processo Penal, tá? Que é o flagrante próprio, quando ele está cometendo ou acaba de cometer, o flagrante impróprio ou quase flagrante, em que tem aquela palavrinha-chave, ele é perseguido, ou o flagrante ficto ou presumido, em que ele é encontrado com os objetos, instrumentos ou armas do crime. E aí vocês viram que você tem aquele flagrante diferido, esperado, prorrogado, esperado, retardado da Lei 12.850. Pessoal, lá está tudo explicado isso. É importante para que você saiba pedir o relaxamento da prisão em flagrante. Aquelas outras modalidades, pessoal, vocês agora precisam compreender que a doutrina criou várias modalidades, mas o que vocês precisam saber mesmo é quando o flagrante é legal. Quando ele é legal. Ok, pessoal, superamos a prisão em flagrante, vocês falaram, alegaram para mim que não desenvolveram muito as prisões. Então, hoje nós vamos ver uma segunda prisão, pessoal. É importante isso, tá? Só que nós vamos trabalhar dois institutos que são inseparáveis. São antagônicos, mas precisam também ser estudados em conjunto. Então, hoje, pessoal, no final da nossa aula, você precisa, tá? O que você já sabe é consolidar uma prisão em flagrante delito ilegal e legal, tá? Isso você precisa deixar cada vez mais consolidado e você precisa entender tudo sobre liberdade provisória e a segunda espécie de prisão, tá? A segunda espécie de prisão cautelar, pessoal, que é a denominada prisão preventiva. E, por último, pessoal, você tem que falar de peito aberto qual é a peça cabível que vocês já fizeram uma atividade quando você está diante de uma prisão em flagrante legal para buscar a liberdade do seu cliente, pessoal. Ok? Então, sala, vamos continuar aí. O objetivo da nossa aula é esse daqui. Ao final dela, tenho novamente esse quadro e eu preciso que vocês participem e dizem se entendeu ou não. O vídeo estará lá gravado e eu vou colocar esse mesmo material em PDF. Tá? Pessoal, então, olha, o exercício que eu coloquei para vocês semana passada, tá? O Gustavo foi preso em flagrante pela suposta prática do crime, tá? Pessoal, o crime furto qualificado tentado, porque ele subtraiu computadores da agência do INSS. Logo após a prática do delito, ele foi perseguido por policiais militares na posse dos notebooks. Então, ele foi perseguido e ainda estava na posse dos notebooks. Ele foi preso em flagrante, todas as formalidades foram observadas no respectivo auto. Depois de entrega a nota de culpa, ele foi recolhido à cadeia pública. Pessoal,
tá? Pensem aí, vão escrever aqui para mim do lado, tá? Se essa é uma prisão legal ou ilegal, pessoal. Vamos, participe aqui, Giovanni, Lucas, é um flagrante próprio, Rafael, Melfa, ok, legal. Alguém discorda, pessoal? Exatamente isso. Está em aqui artigo, Rafael, prisão legal, José Reinaldo. Isso, legal, Lucas. Prisão legal, tá? Mas qual é a modalidade flagrante próprio? Tá, flagrante, deixa eu voltar aqui, flagrante legal próprio. Então, ele foi surpreendido cometendo, ou quando ele acabou de cometer o furto, ou ele foi perseguido? Ó a palavrinha aqui, pessoal. Ele, logo após a prática do delito, ele foi perseguido, impróprio, ou quase flagrante. Próprio porque ele foi pego em perseguição. Não, o próprio é quando ele é surpreendido cometendo ou acaba de cometer. Ele está descendo da janela, tá? Impróprio ou quase flagrante. Ok, pessoal. Ou também, na pior das hipóteses, você pode colocar, ele ainda estava, olha, prova maior ainda, além de ser perseguido, ele estava na posse do notebook, que faz presumir ser ele o autor. Ok, pessoal? Mas é mais categórico aí a questão de um flagrante impróprio. Mas eu quero o artigo, vocês não falam em lei? Estava na posse, o que faz presumir... Eu quero o artigo, pessoal. 310. Não, não, não. Quero o artigo que fala... Ah, bom, 302, inciso 3º, entenderam, pessoal? É isso aí, tem que lembrar, artigo 302. Estão falando de flagrante impróprio, flagrante próprio, flagrante ficto ou presumido, mas aonde está isso? Tem que estar na lei. Lembra que eu falei? Se vocês estão falando que é um flagrante legal, o bom aqui desse sistema é que você faz exatamente, simula a sala de aula, né? O aluno entra, bate a porta, fecha a porta. A vantagem do Meet é esse, né? Que o aluno ele tem que bater na porta. Pessoal, exatamente isso. Então, vocês entenderam, é esse o raciocínio para nossas aulas, tá? Pessoal, prisão em flagrante ilegal ou legal? Vocês já responderam. É uma prisão em flagrante legal, tá? Artigo 302, inciso 3º, flagrante impróprio ou quase flagrante, ou ainda se você ainda tem mais uma possibilidade, se você achar que não teve perseguição, ele foi encontrado na posse, você também tem ali a modalidade do flagrante ficto ou presumido. Ótimo, pessoal. Esse é o entendimento. Foi legal a participação. Outro exemplo, pessoal. Outro exercício. João foi preso em flagrante pelo artigo 121 caput. Porque ele provocou as lesões corporais que causaram a morte do José, tá? Ele estava sendo provocado, ele estava sendo agredido, aí ele conseguiu se levantar e agrediu, repeliu a injusta agressão e acabou causando as lesões corporais. Ok, pessoal? Nós estamos discutindo aqui, sala, nós estamos discutindo aqui, tá? Não é o mérito se ele é culpado ou inocente, nós estamos discutindo, sala, se ele deve responder o processo solto ou em liberdade. Logo após, João foi surpreendido por policiais ao lado do corpo, inclusive com o ferro nas mãos. Ocasião em que recebeu voz de prisão. Todas as formalidades foram observadas na lavratura. Tá? Auto de prisão em flagrante, foi entregue nota de culpa, cópia foi encaminhada ao juiz de Marília, pessoal, ou juiz de Assis, tá bom? Que é o local do fato. Sala, de novo, prisão em flagrante, legal ou ilegal? Vamos lá? Vamos participar. Legal, José Reinaldo está ativo. Legal, Giovanni. Pessoal, espécie de flagrante. Próprio, 302, 2. Muito bem. Isso aí, Lucas. Tem que colocar o artigo, porque amanhã eu não estarei aqui. Vocês terão que saber localizar lá no Código de Processo Penal, porque ele foi surpreendido ao lado do corpo, quando ele acabou de cometer o crime. Ótimo, pessoal. Tá? Ótimo. 302, inciso 2 ou 4. O 4, que seria o logo depois, toquei, mas dá o flagrante, tá? É a certeza visual do crime, William, sem problema nenhum, tá? Mas aí você tem já um flagrante, que é quando ele acabou de cometer o crime, ele estava ao lado do corpo, tá? O flagrante ficto ou presumido é um tempo depois.
é um tempo depois ele ter sido localizado, por exemplo, com o ferro, tá? 2 horas, 3 horas depois, com o ferro sujo de... Não houve perseguição, exatamente, mas a perseguição seria o impróprio, tá bom, pessoal? Olha, flagrante ilegal, artigo 302(2) do Código de Processo Penal. Ótimo, pessoal. Então, vocês perceberam, tá, que você tem, obviamente, tá, que você tem prisões em flagrantes ilegais e prisão em flagrante que são legais. E nós vamos agora buscar a liberdade do João e do Gustavo, tá, pessoal? Sala, na prisão em flagrante ilegal, vocês já estudaram. É importante vocês terem sempre essa dinâmica, tá? Sempre essa dinâmica sobre prisões legais e ilegais. Como vocês já fizeram na atividade avaliação da prova, a prisão em flagrante, a peça cabível ao relaxamento da prisão em flagrante do artigo 5º, 65 da Constituição Federal. Pessoal, e a peça, quando nós estamos diante de uma prisão em flagrante legal, vocês fizeram a atividade, nós vamos fazer a peça cabível é a liberdade provisória do artigo 5º, 66 da Constituição Federal. Sala, presta atenção aqui, que no próximo exercício que vocês vão fazer semana que vem, tá? É liberdade provisória, tá bom, pessoal? Prisão em flagrante legal é liberdade, errando que se aprende, tá? Pessoal, então, prisão ilegal, liberdade provisória do artigo 66, sala. Agora, pessoal, presta atenção, sala. Atenção, não tem problema errar, pessoal. Você exercitou, aqui ninguém está ganhando por acertar ou errar. Nós estamos ganhando conhecimento, mas é importante que agora você não erre mais, principalmente nas outras atividades. Pessoal, vejam, prisão em flagrante ilegal, prisão em flagrante legal. Pessoal, olha uma palavrinha-chave aqui, que eu preciso que você entenda isso para a aula de semana que vem, para que você tenha a peça de relaxamento da prisão em flagrante ou liberdade provisória, é importante, é necessário que você tenha um pressuposto. O quê? A prisão em flagrante, tá? A prisão é em flagrante, pessoal. Aí você vai decidir. Se você entender, então você olha o exercício, o caso prático. João foi preso em flagrante. Gustavo foi preso em flagrante. Tem que acender a luz. Se essa prisão for ilegal, relaxamento. Se essa prisão for legal, liberdade provisória. Pessoal, isso é básico do básico, vocês precisam entender isso, tá? Básico que eu falo não, é uma regra geral que você precisa entender e compreender, tá? Porque senão você vai ficar se debatendo com as peças e não é o correto, tá bom? Lembra disso para a aula de semana que vem também. Atenção, pressuposto das peças, liberdade provisória, o relaxamento da prisão, é que a prisão tenha decorrido de uma prisão em flagrante, tá bom, pessoal? Ok? Vejam. Sala, prisão em flagrante, legal ou ilegal, tá? Pessoal, eu preciso... Professor, tem revogação da prisão? Também tem, mas no momento certo. É possível você ter uma revogação. Rafael, sem problema nenhum, é possível. Eu vou explicar para vocês quando vai ter a revogação. Mas tudo tem um momento certo para vocês entenderem essa matéria. Pessoal, presta atenção em algo que é extremamente importante, tá? Eu quero que vocês entendam, sala, olha aqui, como que é sistematizado esses dois institutos, pessoal, na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Liberdade provisória e prisão provisória, pessoal. Liberdade provisória e também denominada ou prisão cautelar.
tá? Provisória e cautelar é o mesmo nome, pessoal, tá? São sinônimos. Pessoal, veja como que entende agora, pessoal. Vocês vão entender por que que o juiz liberou o Lula, por que que o juiz liberou outras pessoas, por que toda essa discussão no Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? Você precisa entender essa sistemática com relação como que é organizado o nosso sistema no nosso ordenamento jurídico, essas questões relacionadas à liberdade provisória ou à prisão cautelar, tá? Pessoal, então vejam, vamos entender como, desde que vem lá na pirâmide, como que estão organizados esses dois institutos que são antagônicos, liberdade provisória e prisão cautelar, prisão provisória, pessoal. Entendam isso, tá? Olha, pessoal, nós começamos a estudar lá no primeiro dia da nossa aula. Lá no primeiro dia da nossa aula, nós falamos que o Estado, ele começa a atuar quando eu tenho uma infração penal, crime ou contravenção penal. Ok, pessoal? Quando nós temos um conflito penal, uma lide penal, o Estado atua. O Estado atua para responsabilizar aquele autor do suposto crime, pessoal. Agora, presta bem atenção, sabe? Presta bem atenção. O Gustavo e o João, um que cometeu o homicídio e o outro que cometeu o crime de furto, suposto crime de furto e suposto crime de homicídio, pessoal, a regra, não sou eu que estou falando, pessoal, a regra é que eles devem responder o processo em liberdade, pessoal. Ah, eu não concordo, Fracasso. Tudo bem, pessoal, mas esse é o nosso contrato social que foi firmado em 1988, tá? Que a regra, as pessoas vão responder os processos em liberdade, pessoal, quando acusados de crime. A regra é a liberdade, pessoal. Artigo. Por quê, pessoal? Porque vigora, pessoal, o princípio do estado de inocência, o princípio da não culpabilidade. Da não culpabilidade, pessoal. Tá? A Stephanie chegou cedo, tá bom? Pessoal, brincadeira. Sala, vejam o seguinte, então, há o crime, há a prática do suposto crime, mas no nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da não culpabilidade. Se você falar que a pessoa que é surpreendida em flagrante, que ela tem que ficar presa, você está falando que vigora o princípio da culpabilidade, e não é isso, pessoal. O nosso sistema adota o princípio do estado da inocência, também denominado de princípio da não culpabilidade. Olha lá, ninguém será considerado devido ao processo legal também, mas é uma consequência dele, né? É uma consequência privado sem o devido processo legal. Ok, além do devido processo legal, Zé Reinaldo, mas é possível que a pessoa tenha um devido processo legal e fique preso. Tá? Além de ter o devido processo legal, que é um princípio processual e constitucional, mas a pessoa, em alguma situação, eu vou explicar para você que mesmo havendo o devido processo legal, ele pode ficar preso. É isso que eu quero que vocês entendam. Pessoal, ninguém será considerado culpado. Ok, eu coloquei os dois, tá? Sem problema nenhum. Pessoal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Isso é o princípio do estado da inocência. A regra é que a pessoa, embora surpreendido em flagrante, ele deve responder o processo em liberdade. Mas, Fracasso, a Constituição Federal permite que a pessoa responda o processo em liberdade? Claro, está lá, 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando... ou ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, quando a lei admite a liberdade provisória.
Aonde está essa lei, pessoal? Aonde está essa lei? No Código de Processo Penal. Tá? A Constituição fala que ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Ninguém será levado à prisão ou mantido preso quando a lei admitir a liberdade provisória. Por quê? Porque vigora o princípio da não culpabilidade, do estado de inocência, com ou sem fiança. Vocês vão entender isso, pessoal. Sala, a regra é que a pessoa vai responder em liberdade. Só que vocês sabem o seguinte, tem determinadas situações em que não é possível, permitir que a pessoa permaneça com a liberdade plena, tá? Não é possível. Gustavo, vamos já conversar, tá bom? Vamos já nós vamos falar isso daí. Sala. Pessoal, entendam essa sistemática para depois vocês, nós vamos entrar especificamente na liberdade provisória, tá bom? Não antecipe um pouco, você precisa entender a regra, como que é sistematizado prisão e liberdade na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Pessoal, tem situações que não é possível, que o suposto autor do crime, que ele permaneça com a sua liberdade plena, Por isso, pessoal, antes dele ser preso, o legislador, estabeleceu a possibilidade de serem decretadas, melhor dizendo, medidas protetivas diversas da prisão. Tá? Vejam, ele cometeu um crime em flagrante, tá? Mas o juiz verifica que ele não pode, embora vigore o princípio do estado de inocência, da não culpabilidade, o juiz verifica que ele não pode responder o processo com a liberdade plena. Aí o juiz vai verificar no artigo 319 se tem alguma medida protetiva diversas da prisão. Por exemplo, pessoal, vai determinar que ele compareça para ele não fugir de Assis, para que ele compareça todo mês perante o juízo para justificar que está trabalhando, tá? Outro exemplo, o autor do crime, pessoal, ele se envolveu em vários crimes, por exemplo, ou em um crime grave, durante o período noturno e em estabelecimentos bares, por exemplo, tá? Bares ou campo de futebol. O juiz vai determinar que ele não mais frequente determinados locais, tá? Ou uma outra situação, vai determinar, pessoal, tá? Principalmente, eu vou fazer uma analogia aqui com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, pessoal, não é aqui no 319, tem uma lei própria, mas a Lei Maria da Penha, pessoal, antes de você prender o agressor, o juiz pode dar uma medida protetiva, diferente da prisão, proibir ele de se aproximar da mulher ou dos familiares. Mas aqui não é Maria da Penha. Vejam, se tem um aluno, se tem uma pessoa que foi demitida e que está ameaçando o empregador, tá? Ou que o empregador está ameaçando o empregado que foi demitido por alguma circunstância e essa pessoa está reiterando, por que vai prender já, pessoal? Você vai lá e determina que fulano de tal não pode se aproximar da outra pessoa, tá? Entenderam, pessoal? Então, eu tenho medidas cautelares diversas da prisão. Aí você pode falar fracasso. É o seguinte, o rapaz, ele cometeu o crime, tá? Eu sei que a regra é que ele fique em liberdade, mas essa pessoa não tem condições. Aí eu falo, veja lá se não cabe medida protetiva diversa da prisão, você é o juiz, você fala, fracasso não dá. Não é suficiente. Se ele não frequentar bar, embora ele tenha cometido um estupro e ele encontrou alguém no bar, o problema não é o bar, fracasso. Se ele continuar solto, ele vai estuprar outra pessoa. Ah, é? É. Então, em último caso, pessoal, ele vai ficar preso durante o processo.
em último caso, ele vai ficar preso durante o processo, que é a prisão preventiva. Tá, pessoal? Então, não tem jeito, ele não pode responder o processo em liberdade. Chegou tumultuando. Sala, vamos lá. E agora, voltou? Voltou, ok. Pessoal, vejam como que nós vamos, como que estão sistematizadas as prisões agora. Pessoal, eu estou agora mais restrito às prisões. Pessoal, quais são as espécies de prisões que nós temos? Nós temos prisão-pena. Prisão-pena, pessoal, é a prisão por essência, por excelência. É a prisão, pessoal, que decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, tá? Essa é a prisão-pena. Mas nós temos também, pessoal, o que a doutrina chama de prisão sem pena, pessoal. Prisão sem pena. Ocorre antes da sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, as prisões antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, elas são chamadas também de prisões cautelares ou prisões provisórias. Prisões cautelares ou prisões provisórias. Olha, pessoal, e quais são essas prisões cautelares ou provisórias? A prisão em flagrante, que vocês já estudaram, a prisão preventiva, que nós vamos estudar hoje, e a prisão temporária, que nós vamos estudar nas próximas aulas, pessoal, tá? Então, veja, olha como está organizada as prisões na nossa legislação, pessoal. Eu tenho prisão-pena, prisão sem pena. Sala, mesma coisa do flagrante. Quando eu perguntar para vocês assim, Sala, quais são as espécies de prisões? Aí o aluno vem igual no flagrante. Prisão cautelar, fracasso. Prisão provisória. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Prisão temporária. Não, pessoal, entenda isso. Entenda isso. Prisão cautelar é sinônimo de prisão provisória. E a prisão em flagrante, preventiva e temporária são espécies de prisões cautelares, que também são denominadas de provisória. A prisão em flagrante é provisória, a prisão em flagrante em preventiva é provisória, a prisão temporária é provisória. A prisão em flagrante é cautelar, preventiva é cautelar e a temporária é cautelar. Tudo bem, pessoal? Não confundam isso. Agora eu vou confirmar para vocês o que a legislação fala e com base no que eu acabei de dizer aqui. Confirmar o que eu acabei de dizer, tá? Olha, pessoal, vejam. A pessoa cometeu o crime. Não dá para ele responder o processo totalmente em liberdade. Olha o que o parágrafo 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, ele estabelece. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, pessoal, deu uma obrigação para o réu responder o processo em liberdade, mas tem que comparecer em juízo todo mês. O juiz, mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, poderá substituir a medida. Pessoal, ele não foi ao fórum, ao juízo todo mês. O juiz poderá substituir a medida, tá?
que for mais eficaz, impor outra em combinação. Agora, presta atenção, pessoal, a essência da nossa aula. Ou, em último caso, como última alternativa, decretar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312, Sala. Pessoal, então vejam, a prisão preventiva, a prisão durante o processo, pessoal, é a última hipótese, é a última ratio. Eu falo para vocês, pessoal, o direito penal, ele é muito... há uma intervenção muito grande do Estado. O Estado intervém na liberdade da pessoa, que é o bem maior, tá, pessoal? Juntamente com a vida. Então, veja, o Estado só pode intervir em última hipótese, pessoal, para prender alguém e de uma forma excepcional, tá? A última ratio, exatamente isso, José Reinaldo. Essa é a regra. Agora, o Código de Processo Penal está em consonância com a moderna doutrina, pessoal, do direito penal como última ratio, só de forma excepcional, em último caso, vai decretar a prisão durante o processo, pessoal. Olha lá. A prisão preventiva somente será decretada, tá? A prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319. Tá, pessoal? E, por último, olha o que fala, olha o que eu falei aqui para vocês, como que são classificadas as espécies de prisões. Olha, pessoal, isso aqui reproduz quase a Constituição Federal. Ninguém será preso senão em flagrante. Ó, ninguém será preso senão em flagrante, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, do juiz. Então, pessoal, prisão preventiva, prisão temporária, só juiz que decreta. Nem delegado e nem promotor. Só o juiz. Pessoal, em decorrência de prisão cautelar, ó, prisão em flagrante ou prisão cautelar. Quais são as prisões cautelares? Preventiva e temporária, ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado, a prisão pena. Sala, presta atenção. Eu quero que vocês guardem isso. Em processo penal, havendo crime, o suposto autor, como regra, com base no princípio do estado da inocência, da não culpabilidade, ele vai responder o processo em liberdade. Tá? Em último caso, de forma excepcional, somente se ficar realmente demonstrada a necessidade é que ele vai responder o processo preso. Antes dele responder o processo preso, você tem que tentar medidas protetivas diversas da prisão. Pessoal, vocês precisam entender isso, porque isso acontece todo dia. É essa as discussões nos tribunais, tá? Porque se a pessoa vai ficar em liberdade ou se não vai ficar em liberdade. Se ela ficar presa, pessoal, o juiz vai ter que justificar que essa prisão, ela é extremamente necessária. E a estratégia de defesa, José Reinaldo, é demonstrar que a prisão durante o processo não é extremamente necessária. Existem outras alternativas para acautelar o processo. Essa é a discussão, pessoal, vocês precisam entender isso. Sala, então vejam, infração penal, crime ou contravenção, nós temos a prisão. A prisão é uma medida excepcional, extremamente necessária. Prisão é exceção, a liberdade é a regra. Deve responder o processo em liberdade. Pessoal, vocês só vão entender liberdade provisória se vocês entenderem a prisão preventiva, tá? Porque não tem como você explicar para o juiz que não cabe a prisão preventiva e ele tem que responder em liberdade, se você não sabe prisão preventiva. Como que você vai discutir com o juiz, com o promotor, que eles estão falando que é o caso de prisão preventiva e você fala que é o caso de liberdade provisória? Aí eles vão te perguntar, por quê, doutor?
Você fala, não, peraí, doutor, porque é o princípio do estado da inocência. Mas você vai falar, doutor, mas o princípio do estado da inocência, ele permite a medida de forma excepcional. Aí você para. Não, você vai entender, você sabe, você vai entender comigo hoje aqui, você precisa entender quando que o juiz pode decretar a prisão preventiva, para que você possa falar que ele deve não decretá-la, ou porque ele não está cumprindo a legislação. Pessoal, tudo bem? Então vamos, pessoal. Olha, o que eu quero é o seguinte: se você entende prisão preventiva, você sabe liberdade provisória, 90%. Porque a partir de agora, pessoal, a hora que você escrever para mim aqui assim, fracasso, esse é um caso que cabe prisão preventiva. Eu estou entendendo em outras palavras, não cabe liberdade provisória. Se você falar para mim, fracasso, essa hipótese admite a liberdade provisória. Eu estou entendendo que você está falando assim, que estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Pessoal, são dois institutos excludentes. Se você fala que cabe prisão preventiva, obviamente você sabe que ele não pode ficar em liberdade. Se cabe a liberdade provisória, você está falando que estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Mas como que você vai falar que estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva se você não os domina, tá? Você tem que dominar esses fundamentos, pessoal. Então, vejam, sala, a prisão preventiva é uma medida cautelar, é uma prisão provisória e cautelar, em que você priva a liberdade do autor do crime, tá? Do autor do crime, decretada exclusivamente pelo juiz, preso durante o inquérito ou durante a instrução criminal, durante o inquérito ou durante a instrução criminal, ação penal, diante da existência dos pressupostos e fundamentos legais. Pessoal, isso que eu quero, que você entenda os pressupostos e fundamentos legais. Pessoal, teve uma pergunta aqui, tem uma pergunta básica, esse artigo com o pacote anticrime, agora, que foi aprovado, esse artigo 311, que tem exatamente, praticamente esse texto, ele permitia, pessoal, que o juiz decretasse a prisão preventiva de ofício. Com a alteração nova agora, o juiz não pode decretar de ofício. O juiz só pode decretar a prisão preventiva se provocado pelo delegado, pelo querelante ou pelo Ministério Público, tá bom? Sempre tinha essa pergunta: o juiz pode decretar a prisão de alguém de ofício? Podia. A prisão preventiva? Podia. Agora não pode mais. É o princípio da inércia. Então, a legislação está cada dia mais se adequando às modernas doutrinas, tá? E está ficando de acordo com as modernas doutrinas, tá? Pessoal, presta atenção. Vocês já estudaram, não sei, quarto ano, talvez vocês não estudaram o processo cautelar. Pessoal, processo cautelar, medida cautelar. Prisão preventiva busca cautelar o processo, tá? Cuidar do processo para que a decisão condenatória ou absolutória tenha êxito. Então, eu preciso de pressupostos, pessoal. Eu preciso de pressupostos, tá? Pessoal, os pressupostos estão lá no artigo 312, segunda parte. Olha só, pessoal, nós falamos, vocês vão ouvir muito essa expressão, você já deve ter ouvido no meio jurídico, pessoal. Lá em processo civil, os pressupostos de uma medida cautelar, eles falam que é a fumaça do bom direito, pessoal. A fumaça, a persecução penal começa com a instrução criminal? Não, José Reinaldo, a persecução penal engloba o inquérito e a instrução criminal. A instrução criminal é em juízo, tá? Não, a persecução penal engloba inquérito e instrução criminal, tá? Pessoal, lá em processo civil, vocês vão ver que eles falam como medida cautelar, precisam ter os pressupostos. Quais? A fumaça do bom direito, o fumus boniuris, pessoal. Lá em processo civil,
Pessoal, aqui em penal, eu não posso falar que a pessoa tem indícios de que ela cometeu o crime, eu não vou falar a fumaça do bom direito. Como que pode ser a fumaça do bom direito a pessoa que é suspeita de cometer o crime? Não, aqui, pessoal, é o fumus comissi delicti, tá? É a fumaça do cometimento do crime, é a fumaça do cometimento do delito. Fumus comissi delicti. Tá, pessoal? Que é a finalidade do inquérito policial, pessoal. Nós trabalhamos bastante com isso. Vejam, pessoal, uma pessoa vai ser presa. Uma pessoa vai ser presa ou vai ser mantida na prisão durante o processo. Para isso, pessoal, você tem que ter prova da materialidade e indício da autoria, tá? Prova da existência do crime, prova de que houve estupro, prova de que houve o homicídio, tá, pessoal? Prova de que houve a corrupção. Então, eu preciso de prova da materialidade, ou seja, prova de que houve o crime. Ou não, vou frisar aqui, não é ou, é indícios suficientes da autoria. Ou seja, pessoal, eu tenho que ter indícios de que aquela pessoa, aquela suposto autor do crime, ele participou ou é o autor daquela infração penal. Eu não preciso de uma prova plena de várias testemunhas para a condenação. É uma prova, não precisa ser robusta, é uma prova que demonstre indicativos da autoria, da participação dele no crime, pessoal. Ok? Então eu preciso. Se você não tem prova da materialidade, vejam no caso do Bruno, pessoal. No caso do Bruno, a polícia estava tentando localizar o corpo. Por quê? Não tinha prova inequívoca da materialidade. A materialidade foi indireta, que é possível, porque a Elisa desapareceu. Indícios suficientes da autoria. Tinha sangue da Elisa no carro do Bruno. O pessoal que participou lá era todas pessoas ligadas a ele. O carro era dele. Outra hipótese notória, pessoal, de conhecimento na mídia. Os casos do Nardoni. Prova da materialidade. A Isabela morreu? Ficou provado que a Isabela morreu? Ficou. Tinha lá nos autos o exame microscópico. Indícios suficientes da autoria. Olha, eles estavam lá com a menina, tá? Teve o corte, teve toda aquela questão da mancha do sangue. Entenderam, pessoal? Indícios suficientes da autoria, indicativos de que eles praticaram o crime. Pressupostos. Depois, presta bem atenção. Isso daqui vocês vão ter que aprender muito, tá? Não dá para não saber isso em processo penal, pessoal. Todo dia na televisão fala sobre isso. Quando uma pessoa vai presa, eles estão falando, em outras palavras, sobre o artigo 312, primeira parte, pessoal. Lá em processo civil, eu falei para vocês que tem a fumaça do bom direito. Aqui nós temos o fumus comissi delicti. Lá no processo civil, nós temos o perigo da demora, o periculo in mora, tá? Aqui, pessoal, nós temos o periculum libertatis, o perigo, tá? O perigo, pessoal, está até de forma expressa no artigo 312, pessoal. O perigo do autor do crime, do suposto autor do crime, do acusado pelo crime, permanecer em liberdade, pessoal. O perigo do suposto autor do crime, do acusado permanecer em liberdade. Então, eu preciso, pessoal, vocês precisam entender os fundamentos. Pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. É o periculum libertatis. Pessoal, o artigo 312, primeira parte, fala o seguinte, pessoal, o primeiro pressuposto. Aqui, já vou antecipar para vocês, eu não preciso de todos. Basta um. Aqui, eu preciso dos dois. Prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Aqui, basta um. Pessoal, agora eu quero que vocês conversem comigo com esses termos.
Olhe, garantia da ordem pública ou econômica. Por que que o acusado vai ficar preso durante o processo, embora vigore o princípio do estado da inocência? Porque ele apresenta perigo para a ordem pública. Ele representa ameaça para cometer novos crimes. Tá? Nós vamos acautelar o meio social, pessoal. Nós vamos evitar, mantendo-o preso, que ele cometa novos crimes. Vocês lembram da hipótese do maníaco do parque, pessoal? Vejam, prova da materialidade. Prova da materialidade. As mulheres vítimas de estupro e de homicídio, indícios suficientes da autoria. Ele até admitiu, pessoal, e levou até o local em que foram encontrados alguns corpos. Vocês acham que algum juiz, ou vocês, com base no princípio do estado da inocência, deixaria o maníaco do parque em liberdade durante o processo? Não. Por quê? Porque ele ameaça a sociedade, porque ele apresenta risco e perigo de cometer novos crimes. Tá? Por que é difícil o traficante, pessoal? Por que é difícil o juiz deixar o traficante, aquele que foi preso por tráfico, responder o processo em liberdade, embora vigore o princípio do estado de inocência, pessoal? Porque o traficante, há fortes indícios, fortes indicativos de que ele, em liberdade, pode continuar vendendo drogas, tá? Então, pessoal, presta atenção nisso daí. Outra situação, pessoal, agora, mas fracasso. Vejam o seguinte, o Bruno, no caso da Elisa Samúdio, ele não tinha indicativo que ele ia continuar matando mulheres. Tanto é que ele está em liberdade já há algum tempo e não matou nenhuma outra mulher. Tá? Os Nardoni, pessoal, os Nardoni, em nenhum momento ficou demonstrado lá nos autos de que eles, em liberdade, eles poderiam matar o outro filho, matar uma outra pessoa. Então, pessoal, com relação ao Nardoni e o Bruno, não tem o pressuposto, o fundamento da garantia da ordem pública. Mas vejam, pessoal, eu tenho uma segunda possibilidade de ser decretada a prisão preventiva, um segundo fundamento para decretar a prisão preventiva. É a conveniência da instrução criminal, pessoal. O acusado, ele vai responder preso porque ele apresenta perigo, tá? Ele pode impedir a produção de provas, ele pode ameaçar testemunhas, ele pode ameaçar o promotor, pode ameaçar o juiz, ele pode apagar provas, ele pode apagar vestígios dos crimes, tá? Pessoal, vejam, tá? Vejam um caso lá, por exemplo, do Bruno, desapareceram com o corpo, pessoal, desapareceram com o corpo até hoje não foi localizado. Teve um sobrinho lá do Macarrão que ele acabou sendo morto logo depois que ele falou alguma coisa. Vejam, as provas começaram a serem destruídas. Caso do Nardoni. Eles limparam, teve que utilizar o luminol para ver se tinha sangue no chão ou não. A camiseta dele estava na casa da irmã. Ou seja, destruíram provas, pessoal. Então, vejam, Sala, eles ficaram presos. Um dos fundamentos foi a conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. Se você pega um usuário e ele entrega um traficante, pessoal, vocês sabem que ele está em risco. Se o juiz verifica que um usuário falou que comprou droga de um traficante, se esse traficante sair para a rua, ele vai mandar recado para esse usuário e falar, olha, eu vou ficar prestando atenção no dia da audiência. Se você confirmar que comprou droga de mim, você sabe o que vai acontecer com a tua família. A pessoa não fala. Não fala. Já o traficante preso já é difícil, imagina o traficante na rua. Entenderam, pessoal? Para isso, conveniência da instrução criminal. E por último, pessoal, eu tenho o terceiro fundamento. Vejam, Sala, eles não são cumulativos, eles são alternativos. Basta um. Assegurar a aplicação da lei penal. Sala, busca impedir que o acusado
deixe o local da culpa, o distrito da culpa, pessoal. Deixe o local da onde foi cometido um crime. Pessoal, vejam, uma pessoa que não tem domicílio aqui em Assis, uma pessoa que não tem trabalho aqui em Assis e cometeu um roubo. Onde ela mora? Não tem residência fixa. Onde ele trabalha? Não tem trabalho. E ele está preso em flagrante. Sala, se o juiz permitir que ele responda ao processo em liberdade, no mês que vem, que ele é citado para comparecer ao fórum, nunca mais você localiza. Aí, a sociedade vai falar o seguinte: o que adiantou? Prendeu em flagrante, deixou responder em liberdade, e o autor do roubo desapareceu. Olha que justiça que nós temos. Então, não, pessoal, havendo risco para a aplicação da lei penal, se ele tem risco de empreender fuga, deixar o local do crime, ele vai ficar preso, porque se ao final ele for condenado, ele já vai começar a cumprir a pena. Entenderam, pessoal? Então, olha, Sala, isso daqui também, pessoal, então isso daqui, pessoal, vocês não podem deixar de aprender. Quando vocês falarem para mim, fracasso, não cabe a prisão preventiva, eu vou perguntar por quê? Ah, porque ele não apresenta risco, não vai matar outras pessoas. Não quero que você fale isso. Porque ele não é perigoso. Não, eu quero que você fale assim, porque ele não apresenta risco para garantia da ordem pública. E explique o porquê, tá? Nas peças, vocês vão explicar isso para mim. Fracasso, ele não apresenta risco para conveniência, perigo para a conveniência da instrução criminal. Por quê? Porque em nenhum momento tem indicativo de que ele está destruindo provas ou ameaçando testemunhas. Pessoal, vocês vão falar para mim que ele não apresenta risco para assegurar a aplicação da lei penal, e eu vou perguntar por quê. Porque, fracasso, ele é uma pessoa que tem residência fixa, que ele tem trabalho, que ele é dono de uma empresa, que ele sempre morou aqui em Assis. Não há indicativo nenhum e razões para que ele abandone o local da onde ele cometeu o crime, pessoal. Foi o caso do Ronaldinho, pessoal, lá no Paraguai. Tá? O caso do Ronaldinho no Paraguai, eu não sei a lei deles, mas é muito próxima da nossa. O juiz falou, não vai embora daqui não, senão ele desaparece, ele tem condições. Pessoal, quando um acusado, vocês ouvirem na televisão, que ele, sem o juiz pedir, ele vai lá, o advogado apresenta o passaporte. Em nenhum lugar a lei fala que a pessoa tem que apresentar o passaporte. Mas por que o advogado vai lá e apresenta o passaporte? Vai falar, excelência, ele jamais deixará o Brasil. Tanto é que estou apresentando o passaporte para impedir que o juiz decrete a prisão dele para assegurar a aplicação da lei penal. Agora ele está em prisão domiciliar, veja, mas ainda não está em liberdade. Está em prisão domiciliar, mas ficou preso vários dias, só agora que ele conseguiu sair. Tá bom, pessoal? Sala. Aí, olha, isso aqui são questões aí que vai complementar o conhecimento de vocês. Além de tudo isso que eu expliquei, aqui eu estou resumindo, pessoal, o que eu expliquei para vocês. Tá? No artigo 312, eles tratam das condições de admissibilidade da prisão preventiva. Estou repetindo, prova da existência do crime, indício da autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, garantia da ordem pública, conveniência na instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Um detalhe importante, pessoal, que o juiz sempre pergunta e você tem que olhar também, tá? Sempre você tem que olhar. Sala, a prisão preventiva, ela só é admitida como regra nos crimes dolosos, punidos com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Tá? Então, você tem que olhar a pena também, pessoal. Tá? Você tem que olhar a pena, porque nos crimes dolosos, punidos com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Agora, se não for um crime com a pena superior a 4 anos, pessoal, se ele tiver sido condenado, ou seja, se ele for reincidente, ele pode ser decretada a prisão preventiva.
ou no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Para garantir a execução das medidas protetivas, tá? Decretou que mantém a distância da mulher. Ele foi lá e ameaçou de novo a mulher. Pô, ameaçou de novo a mulher, na próxima ele vai matar. Mas a pena de ameaça é até 1 ano. Mas cabe prisão preventiva. Veja, não é superior a 4 anos, mas a lei autoriza. Pessoal, presta atenção nessa tela, ok? Pessoal, hipótese em que não cabe a decretação da prisão preventiva. Crime culposo, contravenção penal, ou no caso do réu ter agido acobertado por causa excludente da ilicitude. Se há indicativos do réu ter agido acobertado por causa excludente da ilicitude, pessoal, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular de direito, Sala, que vocês aprenderam lá, as causas excludentes da ilicitude, nós não vamos, se tudo indica que ele agiu em legítima defesa, pessoal, por que ele vai ficar preso? Se no final o juiz pode falar que não houve crime, você não vai discutir agora se houve crime ou não. Você vai falar que há indícios, há fortes indicativos de uma causa excludente da licitude. Por isso, ele deve ficar em liberdade. É o que a lei fala, pessoal. Aí, vocês entenderam. Vocês têm dúvidas sobre prisão preventiva, pessoal? Porque se você não sabe prisão preventiva, você não vai conseguir resolver liberdade provisória. Porque se você fala que não é hipótese de liberdade provisória, você está falando para mim que cabe prisão preventiva. Tá bom? Ô, Giovanni, entendeu? Ô, Stephanie, ô, Raquel, entenderam? Embora vocês tenham chegado um pouco depois. Tudo bem, Sala? Ok? Posso prosseguir? Vocês querem ir embora? Não, vamos continuar para entender a matéria, tá, pessoal? Vamos continuar para entender a matéria. Eu vou até avançar um pouquinho hoje, porque essa matéria ela precisa terminar de uma vez só. Posso até voltar depois. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode falar alguma coisa aqui ou vocês voltaram para a cama? Alguém dá um alô aqui que eu estou sozinho? Estou sozinho ou tem alguém? Ah, estamos vivos. Ah, ok. Oxa. Ah, saiu todo mundo correndo. Todo mundo saiu lá da sala. O fracasso está chamando. Mãe, me avisa aí. Olha lá, ouvindo o professor. Olha lá. Nossa, a mãe, o pai. O outro estava dormindo lá. Olha lá, o fracasso chamando. Olha lá, outro foi pegar vinho. Hora de jogar sinuca. Ô, Lucas, para com isso. Que sinuca, vamos prender liberdade provisória. Tá? Pessoal, então vejam. Liberdade provisória. Tá? Tá morrendo de fome. Vai ficar com fome. Mas vai aprender a matéria. Tá? Pessoal, estamos aqui no boteco. Mentira. Posta uma foto aí, vamos ver se tem coragem. Pessoal, brincadeira, não vai postar, não. Coloca aí, pessoal do bar aí, do boteco, para ouvir minha aula aí. Fazer um marketing. Pessoal, veja, liberdade provisória, Sara. Liberdade provisória, pessoal, o fundamento dela, liberdade provisória é a mesma coisa que uma prisão cautelar, só que o contrário, tá? É permitir que a pessoa provisoriamente responda ao processo em liberdade. Qual é o fundamento da liberdade provisória, pessoal? É aquilo que eu falei para vocês, a liberdade provisória, ela é a regra, é o princípio do estado de inocência, o princípio da não culpabilidade, tá? Que, por esse princípio, a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejam, pessoal, esse princípio, ele impede, ele evita que alguém seja responsabilizado, que alguém tenha que cumprir pena antes de ter a certeza que ele é culpado. Tá? Esse é o fundamento, pessoal. E qual é o fundamento que eu já falei para vocês lá? Qual é o fundamento constitucional relativo à liberdade provisória, pessoal? O fundamento constitucional relativo à liberdade provisória está lá no artigo 66. É o princípio que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, Sala.
com ou sem fiança. Agora vocês vão aprender quando que a lei admite a liberdade provisória. É isso o importante da nossa aula. Prisão preventiva e quando que a lei admite a liberdade provisória. Mas eu quero que nessa matéria, toda vez vocês trabalham com esses princípios constitucionais. Tá? Vocês estão estudando com o professor Fernando Constituição, então agora vocês também têm que cada dia mais manusear a Constituição Federal e principalmente, falando em liberdade, o artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, quando que a lei admite a liberdade provisória? Tá? Quando que a lei admite a liberdade provisória? Sala, vejam, nós temos a hipótese de liberdade. Qual o artigo do slide anterior? Artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, 66, e o artigo 5º, 57 da Constituição Federal. Tá bom? Calma, gente. Zé Reinaldo, calma. Ó, tem aqui no meu material. Sala, vejam, quando que a lei admite a liberdade provisória? Pessoal, o que é uma liberdade provisória obrigatória? Obrigatória, pessoal, em que o Estado obrigatoriamente vai deixar, sem pagar fiança, vai deixar o autor do crime que foi surpreendido em flagrante, ele vai permanecer em liberdade. Pessoal, nos crimes de menor potencial ofensivo, nos crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, pessoal, e nas contravenções penais, vejam, pessoal, a pessoa não pode ser presa em flagrante e nem poderá ser exigida a fiança, se ela assumir o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal, ao GCRIM, tá? Pessoal, então vejam, se alguém ameaça, se um empregado ameaça o empregador, ou o empregador ameaça o empregado, a PM chega lá e dá voz de prisão em flagrante, flagrante próprio, a PM presenciou ele ameaçando alguém, um ameaçando o outro, eles foram presos, foram conduzidos para o delegado, eles vão ficar presos ou vão ficar em liberdade? Obrigatoriamente, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, eles vão ficar em liberdade. Basta assumir o compromisso de comparecer ao juizado. Tá? Agora, pessoal, não sendo um crime de menor potencial ofensivo, e ele foi preso em flagrante, pessoal, aí nós temos a liberdade provisória permitida pela lei, com ou sem fiança, pessoal. O artigo 322 fala que o delegado vai conceder a liberdade provisória apenas com fiança. Sem fiança, o delegado não vai conceder a liberdade, tá? O delegado só pode conceder a liberdade provisória com fiança. Sem fiança, só o juiz. O artigo 310, 3, e o parágrafo 1º, e principalmente o artigo 321, pessoal, fala quando o juiz vai conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Com ou sem fiança, pessoal. Então, vamos lá. Tá? Obrigatória, crime de menor potencial ofensivo. Se você estiver acompanhando o seu cliente, você não vai perguntar para o delegado se ele vai ficar preso ou não. Se for um crime de menor potencial ofensivo, não sendo violência doméstica. Você sabe que o delegado vai pedir para ele assinar um termo de comparecer ao juizado especial criminal. O teu cliente vai olhar para você e vai falar, doutor, assino ou não assino? Você vai falar, assina, que isso daí vai permitir que nós vamos embora e que você fique em liberdade, tá? Agora, quando não for um crime de menor potencial ofensivo, pessoal, uma embriaguez ao volante, por exemplo, pena de 1 a 3 anos. Pena de 1 a 3 anos, tá? Vamos imaginar, a pessoa foi surpreendida conduzindo com a capacidade psicomotora alterada, tá? Ok, vamos lá, pessoal. Ele vai ficar preso ou não vai ficar preso? A regra é não, pessoal. Ele vai ficar em liberdade provisória. Qual foi a pena que eu falei para vocês?
pena de 1 a 3 anos. Pessoal, vejam, se a pena é até 4 anos, pessoal, a pena sendo até 4 anos, ele vai ficar em liberdade mediante pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial. Então, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa máxima não seja superior a 4 anos. Tá? Pena privativa, então, pena até 4 anos, o delegado pode arbitrar a fiança e ele vai embora para casa, vai responder o processo em liberdade, ele nem vai para a cadeia, ele nem vai ser recolhido para aguardar falar com o juiz. Aí algum aluno pode perguntar assim, Fracasso, quanto que é a fiança? A fiança está lá no artigo 325, pessoal. Tem toda uma regra para calcular uma fiança, começa do mínimo de um salário mínimo. E nós levamos em consideração a condição econômica do autuado, do preso. Tanto a sua condição de pobreza, como as suas condições privilegiadas. Entenderam? Então, digamos que uma pessoa que ganha pouco, eu posso reduzir essa fiança de um salário mínimo até 2/3. Então, ele vai pagar ali uns 200 e pouco, R$300 para ir embora, tá? Agora, se for, por exemplo, um artista, se for uma pessoa que ganha bastante, eu posso também duplicar 10 vezes, multiplicar para ele pagar 50, 60 mil reais. Vocês entenderam, pessoal? É de acordo com a condição econômica da pessoa que é surpreendida em flagrante. Começa de um salário mínimo, tá? 1.042 hoje, ou 1.043, não sei exatamente quanto que tá. Pessoal, então, vocês sabem quando que a lei admite liberdade provisória. Agora, o crime, pessoal, tá pouco, isso nós sabemos. Já foi pior, pessoal. Já foi. Exigirá prova documental para valorar a fiança? Não, pessoal. Não é na hora ali, você pesquisa as condições da pessoa, onde ele vai trabalhar, na hora não. Você vai conversar com a pessoa, vai fazer uma investigação muito rápida, ver onde ele trabalha, você pode ligar para o empregador, confirmar alguma coisa, mas é tudo muito rápido. Como saber o perfil socioeconômico? É na investigação, ali nas condições, você vai ver os bens que ele tem, tá? É uma investigação feita ali muito rápido, você vai pegar os antecedentes dele, você vai ver tudo ali, tudo muito rápido, tá, pessoal? Mas é tudo na hora ali, você vai quanto ele trabalha, quanto ele ganha, se ele tem filhos, quantos filhos ele tem, tudo na hora você faz para você chegar ao mínimo possível, tá? Chegar ao valor mais justo, tá? Mas tudo muito rápido. Sala, nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que decidirá em 48 horas. Então, acima de 4 anos, pessoal, acima de 4 anos, a fiança só o juiz, tá? Mas, pessoal, ninguém pode arbitrar a fiança nos crimes de racismo, nos crimes de tortura, tráfico ilícito, terrorismo e os definidos como os hediondos, tá? E nos crimes cometidos por grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional, tá? Pessoal, a ordem constitucional e o Estado de Direito, esses são os crimes inafiançáveis, tá? Esses crimes, eles não podem, tá, ser arbitrada fiança, tá? Ok, pessoal? Só que, embora não possa ser arbitrada a fiança, vocês vão ver que, mesmo assim, existe a possibilidade deles responderem o processo em liberdade, mas não mediante o pagamento de fiança. Pessoal, agora veja o seguinte, olha, não é o caso, vamos colocar aí um crime de homicídio simples. No caso o furto qualificado do Gustavo, pena de 2 a 8 anos, pena de 2 a 8 anos. No caso do Gustavo, Sala, não é um crime com a pena máxima é superior a 4 anos. O delegado não pode arbitrar a fiança. Não pode arbitrar a fiança. Então, essa fiança vai ter que ser, se for o caso, arbitrada pelo juiz.
1000 vezes, exatamente. Por isso que ela pode chegar lá em cima. É exatamente o que eu estou falando. Você pode aumentar. Exatamente isso. Você começa com R$ 1.000. Se você vê, por exemplo, o Silvio Santos, tá? O Silvio Santos. Se ele cometeu um crime, você não pode, não vai estar com equidade você arbitrar, por exemplo, um dono de uma Raizen que está aí conduzindo embriagado, você vai lá arbitrar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, você vai arbitrar, por exemplo, uma fiança de um salário. Aí você pega o dono da Raizen ou da antiga usina Nova América e você vai arbitrar em um salário mínimo. Não, aí você vai arbitrar num valor bem elevado, tá? Porque é as condições dele, tudo bem? Tá, pessoal? Então, você vai analisar as condições econômicas do empresário, de uma pessoa que ganha um valor maior, isso é tudo feito ali na hora de uma investigação rápida. Pessoal, agora presta atenção aqui, vocês adoram, eu não entro muito em fiança, porque os alunos adoram fiança. Vocês querem pagar, Tá. Pessoal, quando a lei admite a liberdade provisória, não fica para a polícia, é depositado em juízo para custear as despesas do processo e eventual indenização para a vítima, tá, pessoal? Se a pessoa é absolvida, devolve, entenderam? Não fica, não. Você já tem que depositar no outro dia, na segunda-feira a gente já deposita numa conta judicial, não fica para a polícia, não. Pessoal, quando a lei admite liberdade provisória, com ou sem fiança também, tá? Com ou sem fiança. Pessoal, presta atenção. Olha o que acontece, presta atenção aqui, tá? Quando a pessoa é presa em flagrante, vocês sabem que o delegado tem que mandar o auto de prisão em flagrante para o juiz. Chegando lá, o auto de prisão em flagrante para o juiz, de acordo com o artigo 310, ele vai tomar uma decisão. Se o flagrante for ilegal, qual decisão ele vai tomar, pessoal? Escrevem aqui para mim. Se o flagrante for ilegal, pense, sala. Relaxar, exatamente. Relaxamento da prisão em flagrante. Ótimo, tá? Pessoal, se a prisão for legal, ele pode conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Mas vejam, pessoal, vejam o inciso segundo. Ele pode, pessoal, converter a prisão em flagrante em preventiva, pessoal. Ele pode converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presente os requisitos do artigo 312, tá? Logo, pessoal, e se ele verificar que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então, veja, pessoal, ele relaxa, concede a liberdade provisória, ou, voltando, decreta medidas cautelares, ou, em último caso, pessoal, ele vai decretar a prisão preventiva. Quando? Quando estiverem presentes os fundamentos do artigo 312. Sala, tá? Olha o que fala o artigo 321, pessoal. O 321, ele é importantíssimo. Importantíssimo, pessoal. Vejam, ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares. Então, vejam, pessoal, o artigo 321, ele fala que se estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva, o juiz poderá, não, pessoal, o juiz deverá conceder a liberdade provisória. E mesmo assim, impondo, se ele achar que é o caso, medidas cautelares da prisão, das medidas cautelares diversas da prisão. Então, vejam, pessoal, quando cabe liberdade provisória? Quando estão ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Tá? Essa é a regra. E essa liberdade provisória, ela pode ser com ou sem fiança. Tá, pessoal? Com ou sem fiança. Se a pessoa
não tiver condições de pagar a fiança, o juiz vai conceder a liberdade provisória sem fiança, o delegado não pode, tá? O juiz pode, mas o delegado não pode, desde que ausente os fundamentos da prisão preventiva. E também, pessoal, olha aqui o parágrafo 1º. Se o juiz verificar que o agente praticou o crime nas hipóteses aqui do artigo 23, ou seja, causas excludentes da ilicitude, deverá conceder a liberdade provisória. Sala, olha, essa é a peça que vocês vão fazer para entregar semana que vem para mim. Tá? Agora, essa é a peça, pessoal, do Gustavo. Crime do Gustavo. Ação penal pública incondicionada. Crime de furto tentado. Fase pré-processual. Ele foi preso em flagrante. Tá? Peça. Prisão legal ou ilegal? Escrevam aqui, pessoal. Qual que é a peça? Prisão legal, mas qual que é a peça? Quando a prisão é legal, liberdade provisória, exatamente, pessoal. Liberdade provisória, com base no artigo 5º, 66 da Constituição Federal, 310 e principalmente o artigo 321. Endereçamento, pessoal. Justiça estadual ou federal? Vai, Lucas, continua aí. Vai, Zé Reinaldo. Federal? Por quê? Estadual, Larissa. Estadual. Ou federal. Ah, a Priscila prestou atenção. Pessoal, INSS. INSS é uma autarquia federal. Entenderam, pessoal? A peça de vocês deve ser dirigida para o juiz federal. Sempre falei para vocês, presta atenção no bem jurídico que foi subtraído. Bens, interesses e serviços da União, exatamente isso. Bens, interesses e serviços da União é para a Justiça Federal. Pessoal, então, autarquia federal. As teses, artigo 109 da Constituição Federal. Exatamente isso, pessoal. Pessoal, as teses. As teses, pessoal, nós estamos começando agora. Vocês têm que buscar tanto na Constituição Federal como no Código de Processo Penal. A primeira, pessoal, a primeira tese, vocês vão trabalhar o princípio do estado de inocência, o princípio da não culpabilidade. Vocês vão dizer que no ordenamento jurídico brasileiro, a prisão provisória, a prisão cautelar é uma medida excepcional e que só pode ser decretada quando for extremamente necessária, tá? Vocês vão desenvolver o artigo 5º, o princípio constitucional relativo à liberdade provisória, tá? Que fala que ninguém será mantido preso quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. E agora, pessoal, a chave da peça de vocês, o que eu vou olhar é a avaliação maior, é aqui. Essa tese, pessoal, tem que ter todas, mas essa tese. A ausência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Tá? Aí, pessoal, eu quero que você organize a peça e explique de acordo com os fatos, pessoal. Ali, pessoal, tem os pressupostos estão presentes. Tem prova da materialidade? Tem. Ele estava na posse do computador. Os computadores eram do INSS. Ele foi surpreendido na posse dos computadores e perseguido logo após. Então, tem indício da autoria, pessoal. Os pressupostos estão ali. O que não tem são os fundamentos, pessoal. E quais são os fundamentos? Aí você vai abrir um item na tua peça, com base nessa tese, e vai relacionar com os fatos. A. Garantia da ordem pública ou econômica. Você vai explicar para mim por que o Gustavo não apresenta risco para a garantia da ordem pública. Tá bom? Só que vejam, pessoal, o exercício ele já está trazendo para vocês, tá? Vou voltar aqui. Olha aqui, pessoal. O Gustavo, pessoal, ele é uma pessoa que não registra antecedentes criminais. Não é o endereço, Reinaldo, não é o endereço.
ele não registra antecedentes criminais. Significa, pessoal, que ele não praticou nenhum crime anteriormente. Ó, ele não registra antecedentes criminais. Por que que o juiz ele pede para juntar no processo os antecedentes criminais? Para demonstrar que a pessoa é primária, pessoal. Então, vocês vão falar para o juiz que ele não registra antecedentes criminais, de acordo com o que está no exercício, de acordo com a ordem coloca, pessoal, que ele não tem uma vida voltada para o crime, que ele não demonstra perigo em permanecer em liberdade. Entenderam, pessoal? Vocês vão ter que relacionar os fatos com a lei. Depois, pessoal, vocês vão ter que falar que ele não apresenta risco para a conveniência da instrução criminal. Em nenhum momento, pessoal, ele destruiu prova. Em nenhum momento no exercício está falando que ele ameaçou testemunha. Em nenhum momento está falando que ele ameaçou juiz, delegado ou promotor. Entenderam, pessoal? Nos fatos não fala. E depois, pessoal, vocês vão ter que explicar. Agora vem, Zé Reinaldo. Por que que ele não apresenta risco para assegurar a aplicação da lei penal? Por que que ele não apresenta risco? Porque ele aplicou para assegurar a aplicação da lei penal. Porque, pessoal, ele é uma pessoa que tem endereço certo, que tem trabalho aqui em Assis ou em Marília. Vocês podem endereçar para a comarca que vocês entenderem, é que ele mora no mesmo local do crime, tá, pessoal? Que eu peguei um exercício de Marília, ou eu posso, às vezes eu mudo para Assis, mas se tiver divergência com relação a isso, vocês não considerem, o local do fato é aonde ele mora. O próprio exercício fala, pessoal, que ele tem residência fixa, que ele tem trabalho, e quando você junta no pedido de liberdade provisória, pessoal, o contrato de trabalho e o comprovante de residência, não é porque a lei fala que tem que ter comprovante de residência e que tem que ter a carteira de trabalho ou o contrato social para mostrar que ele é um empresário. Não, pessoal, para você demonstrar para o juiz que ele não apresenta risco para assegurar a aplicação da lei penal. Sala, e o pedido é liberdade provisória e expedir o alvará de soltura. Olha, eu sei, peço desculpa para vocês, deu mais de uma hora, peço desculpa, não é recomendável uma aula, principalmente online. Tá? O inquérito também é da Polícia Federal, tá? É da Polícia Federal. Pessoal, até meu cachorro chegou aqui na sala, tá? Porque ele não está aguentando mais. Ele já veio falar para mim que foi muito tempo, mas é que eu precisava trabalhar essa matéria tudo de uma vez. Depois eu vou voltar, tá? A trabalhar com vocês. Posso tirar dúvida com relação a isso. É que é importante trabalhar os dois institutos. Tá? A peça pode ser no Word, você faz tudo no Word, Amanda, depois você transcreve ela na mão, tá? E envia para mim digitalizada, tá bom? Esse, pessoal, tem 1 e 2 gatos. Ok, tô brincando, Amanda, mas é manuscrito, para o que eu quero que você preste atenção ali, ausência da garantia da ordem pública, você vai escrever, senão você corre o risco de pegar no computador e pegar lá um entendimento de alguém falando sobre a garantia da ordem pública, mas eu quero que você escreva, tá, pessoal? Eu entendo que são muitas informações, pessoal, mas eu precisava, se eu tivesse na aula lá na FEMA, eu ia trabalhar de um lado a prisão preventiva e de outro lado da lousa a prisão temporária, para vocês, a prisão preventiva e a liberdade provisória, pessoal, para vocês entenderem esses dois institutos, tudo no nosso, todo dia, mais o que eu vou explicar nas próximas aulas para vocês, é o que nós discutimos em processo penal, tá? Manuscrito digitalizado na folha de peça do núcleo, exatamente, é entrar lá na área do núcleo, tá? Pessoal, se você não tem como imprimir na sua casa, você pega uma folha de caderno, se você não tem, você vai na padaria, agora eles colocam no saquinho, você rasga o saquinho, escreve por dentro do saquinho de pão e faz a tua peça e digitaliza e manda para nós. Tá bom, pessoal? É só essa peça. A outra foi só um exercício, mas eu quero essa peça. 1, 2, 3, esse é o TS4. Eu vou colocar lá no Moodle, TS4, para eu receber até o dia da aula de semana que vem. Tá bom, pessoal? Olha, eu volto nessa matéria, a gente conversa mais, foi bastante
informações, mas é importante vocês entenderem esses dois institutos. Tem como arquivar essa aula? Vou salvar ela aqui. Vou salvar a aula, está sendo gravada, vocês podem ir lá para frente e para trás, voltar a hora que vocês quiserem, e eu também vou colocar o PDF aqui para vocês terem o material, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Bom feriado para vocês aí semana que vem. Hoje é quinta. Tá no Moodle, tudo no Moodle, pessoal. Muito obrigado, foi um prazer novamente. Vocês estão vendo que os professores estão se esforçando, nós estamos tentando aqui gerar o menor prejuízo, tentar todo mundo transmitir conhecimento para vocês. Eu acho que tem dado certo. Pedimos a paciência, que é um caso extremamente anormal, nunca passamos por isso, mas nós vamos vencer e vamos aprender a matéria, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Tudo de bom, pessoal.